programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre mercado imobiliário. Nossos convidados, José Kaufmann Neto, diretor da JKN Imóveis, e Alexander Ramos, diretor da construtora Tomás Ramos. Muito obrigado pela presença. Kaufmann e Alex, como vocês analisam o mercado imobiliário durante a pandemia? O segundo semestre de 2020 acabou sendo o melhor período ou esse ano está um pouco melhor? O que vocês sentem? Começa pelo Kaufmann. Então, a pandemia não atrapalhou os negócios, muito pelo contrário. A pandemia fez com que muita gente ficasse em casa, isso exigiu um cômodo a mais nos apartamentos, muita gente aproveitou para ir para um apartamento maior e gente de fora, de São Paulo, que tendo que fazer home office, é muito mais agradável fazer home office em Santos, né, do que em São Paulo. Nós tivemos no segundo semestre do ano passado, no ano passado, enfim, durante a pandemia, um empreendimento em que a gente fechou o plantão, não tinha decorado e assim mesmo, só no virtual, vendemos praticamente todo o empreendimento antes da entrega. Então foi muito bom o mercado mesmo com a pandemia. É óbvio que o ideal é que a gente saia dela logo. Alex. Verdade. Primeiramente, um grande prazer e uma honra estar aqui novamente no Constru Business. Parabéns, Barroso, com o Kaufmann hoje, uma grande alegria. E de fato, né, o mercado imobiliário muito aquecido, com a pandemia, eu endosso todas as palavras do Kaufmann, é um fato real para a construção civil. Eu acredito que aqueceu muito, estamos confirmando esses fatos por todos os índices da construção civil, pelas novas incorporações que estão acontecendo aqui em toda a região. Com a pandemia, o Kaufmann foi muito feliz com as palavras. É muito melhor você ficar aqui no litoral, desfrutando de toda a natureza, também podendo trabalhar e ao mesmo tempo você tem toda essa questão econômica facilitando no dia a dia da construção civil e também dos clientes, de todos aqueles que vieram aqui buscando esse novo mercado aqui em nossa região. Então eu vejo com muitos bons olhos aqui e de uma forma econômica, na geração de renda também, é importante que essas pessoas venham para a região, estão na região agora residindo, porque economicamente para a região isso aí é um outro salto de qualidade. 2020 em comparação com 2021. Segundo semestre de 2020, claro, né? Qual que você acha que foi melhor? O último semestre de 2020 ou até hoje em 2021? Eu acho que continua um bom movimento de vendas e nós temos a mesma situação que nós tivemos no ano passado, continua agora, as mesmas perspectivas. Eu sei que os custos de construção aumentaram, então algumas construtoras estão reajustando seus preços, isso é sempre um pouco problemático na venda, mas ainda assim nós temos boas oportunidades no mercado e eu creio que as vendas continuarão no mesmo ritmo que estavam em 2020. Da mesma forma, isso é um reflexo de tudo que aconteceu durante a pandemia e esse crescimento ordenado, regionalmente falando e até na construção civil, eu não tenho sombra de dúvidas que vai continuar com um grande crescimento, alavancando sempre a construção civil em toda a nossa região, seja ele no aspecto residencial,
também como no comercial e empresarial. Novas empresas buscando a nossa região, dado a esse crescimento populacional da nossa região. Então, é fundamental isso para a movimentação econômica. Isso mesmo. Kaufmann, quantos anos existe a sua empresa e que tipo de imóveis vocês trabalham? Então, nós estamos no mercado, eu estou no mercado imobiliário desde 2004. 2007, portanto há 14 anos. Eu trabalhei durante 7 anos numa grande imobiliária aqui em Santos, entrei como calça branca, estagiário, saí de lá como diretor-geral. Trabalhei 1 ano e meio numa grande construtora aqui da região também. Então eu pude ver os dois lados do negócio, os dois lados do balcão, o construtor e a imobiliária propriamente dita. Então eu consegui ver as virtudes e defeitos dos dois sistemas, do sistema de imobiliária lançadora e do sistema de house. Então eu montei em 2015, em 2015 eu montei um escritório, saí da imobiliária, montei um escritório para fazer exatamente aquilo que eu vi que estava faltando. Ou seja, uma imobiliária que se preocupasse com o construtor, porque as lançadoras em geral são imediatistas. Elas veem aquela venda como uma venda fundamental que vai botar o dinheiro no bolso dela e do corretor. Não entende que o construtor também é um cliente. E é um cliente que entrega 100 unidades para serem vendidas, 150. E aquele comprador só está comprando uma. Então, essa é uma deficiência das lançadoras. Alex, fala um pouquinho das suas empresas, né? Queria saber também as cidades que vocês atuam, os tipos de empreendimento que vocês estão construindo no momento. Perfeito. Parabenizando, antes de mais nada, o Kaufmann pela estratégia, o planejamento e o foco, né? É exatamente isso que eu vejo hoje o mercado, o cenário imobiliário, né? E nós também estamos aí no mercado há mais de 30 anos, né, Barroso? Começamos com a pequena imobiliária, a imobiliária do meu tio, o senhor Jaime Tomás Ramos, que é o vice-presidente do Cresce, hoje do estado de São Paulo, né? E ele deu esse pontapé inicial dentro da família e todos os sobrinhos acompanharam. Então, eu com a graduação de engenheiro civil, também depois fiz a pós-graduação de engenharia de segurança, corretor de imóveis, passei a atuar um pouco mais na área de condomínios, um novo leque que nós abrimos dentro da imobiliária. E posteriormente iniciamos com a construção civil, com a minha formação, somado a dos meus primos que juntos fizeram essa composição já da segunda geração da empresa familiar. Nós estamos hoje com as empresas, a Tomás Ramos, construtora incorporadora, a Ramos e Santos também, construtora incorporadora, e atuando no mercado imobiliário aqui da região, principalmente em Praia Grande, onde é o nosso maior foco. Estamos agora também em São Paulo com um novo empreendimento e partimos justamente por conta da pandemia, olha que interessante, Barroso, para o município de Itu, porque tem muitos condomínios fechados lá em Itu, de casas, e nós constatamos, já tínhamos um terreno lá dentro de um condomínio fechado, e nós constatamos que com a pandemia a procura também de muitas famílias para morar num condomínio fechado, onde você tem toda a área de lazer enorme, num custo bem menor do que o custo da capital paulistana, seria um grande momento do mercado imobiliário. E nós também partimos para a construção de edificações, de casas de alto padrão, onde estamos com muito sucesso. Então, buscando sempre essa variação, mas dentro do mesmo segmento que é a construção, a incorporação, para que possamos atender o público, os clientes, da melhor forma possível. Excelente, muito bom. Quantos quartos tem essas casas lá? 3, 4? As casas lá nesse condomínio que nós estamos fazendo varia de 4 a 6 suítes. Beleza. Né? Só que você comparando com o imóvel, Barroso, olha que interessante, comparando com o imóvel na capital paulista, né, pessoal que mora ali muito em Moema, às vezes algum bairro ali que tem um valor do metro quadrado, um valor maior, você fica preso na pandemia, praticamente no imóvel de 150 a 200 metros quadrados, você vai para o interior com o mesmo valor, vamos falar assim, do imóvel na capital paulista para um imóvel com 1.000 metros quadrados de área, de lote, 1.500, 2.000 metros, com uma casa com 450, 500 metros quadrados de área útil, equivalente àquele imóvel onde você tem toda a liberdade e justamente por conta da pandemia, você consegue ter ali o seu escritório, as crianças têm seu dormitório, vai brincar, condomínio fechado, anda de bicicleta o dia inteiro, então tem toda essa liberdade
que dificilmente e raramente nós temos na nossa região aqui, na capital paulista, entre outras cidades, onde são praticamente cidades muito grandes hoje, com um grande movimento. Ótimo. Vamos para o nosso intervalo, logo logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa ConstruBusiness. Hoje estamos falando sobre o mercado imobiliário. Nossos convidados, José Kaufmann Neto, diretor da JKN Imóveis, e Alexander Ramos, diretor da construtora Tomás Ramos. Kaufmann e Alex, como home office, vocês sentiram maior procura dos imóveis aqui na nossa região e também no interior? Isso é fato ou é mito? Não, é fato. De fato, sei que o trocadilho, de fato é fato. Tivemos sim essa procura. Nós já até comentamos aqui no primeiro bloco como é agradável morar na nossa região, né? E o home office, mesmo que o trabalho presencial volte, ele não vai voltar 100%. As empresas descobriram que a produtividade aumentou com as estruturas de home office. Com isso, elas vão continuar mantendo parte do seu pessoal em home office, principalmente pessoal de nível técnico elevado. E são essas pessoas que têm o melhor poder aquisitivo. E como nós dissemos no primeiro bloco, morar na nossa região é o ideal. E você não precisa estar em São Paulo para fazer negócios em São Paulo. Então, essa perspectiva dos negócios de vendas imobiliárias aqui continuarem é real. Isso vai prevalecer nos próximos meses, anos, porque não vamos voltar ao que era antes, não tem jeito. No mercado de escritórios a gente ainda está tendo venda, até curiosamente, porque os prédios de escritórios esvaziaram com a pandemia, né? Todo mundo em casa. Mas ainda assim nós temos um aumento gradativo de negócios na nossa região que exigem ainda escritórios. Então, embora a venda seja mais lenta do que o residencial, nós continuamos vendendo escritórios aqui na região. E como os estoques estão baixos, as oportunidades são grandes para quem ainda tem estoque de comercial na nossa região. As vendas continuam. Eu imagino que para o Alex também esteja acontecendo isso. O que você está sentindo isso no interior? Você pode falar de tanto da Baixada como do interior, né? Sem sombra de dúvidas, Barroso. Por tudo que nós estamos presenciando no atual cenário, né, e com a pandemia, algo que já existia, que era pouco utilizado, porque culturalmente não se faziam reuniões virtuais, não se procuravam fazer, já existiam ferramentas, mas não era usual. Hoje virou muito comum e, de fato, novos empreendimentos, o empreendimento que nós estamos lançando no Canto do Forte, em Praia Grande, nós já colocamos no nosso projeto um espaço coworking, para você ter ideia da necessidade hoje de toda a população, da necessidade dos seus clientes, a procura de um novo imóvel onde ele possa ter também dentro do empreendimento um espaço para o coworking sem ele estar ali, porque às vezes a família ainda, né, algumas faculdades, universidades, ainda os filhos estão tendo aula virtual. A esposa está em casa também trabalhando virtualmente, o marido trabalhando virtualmente. Então, de repente, você cria até um conflito familiar ali, onde todos necessitam de internet e de sistemas. Então, vários empreendimentos hoje já estão sendo projetados com espaços coworking. No interior, exatamente isso, porque você tem as casas com amplitude e já fazendo projeto com o escritório dentro da casa. E, na verdade, não é um escritório para você atender ali presencialmente, é um escritório para você ter a sua privacidade para que você possa trabalhar e dar atenção hoje de forma virtual aos seus clientes, a todos os contatos que você faz de uma forma virtual. Uma das experiências do home office interessantes é que é isto aqui, a gente todo dia, na hora certa, vestir uma roupa para trabalhar. Quando você fica em casa, no meio dos filhos, esposa ali e tal, aliás, hoje as esposas também trabalham, né? E isso é muito bom. Você não tem a mesma dedicação, o mesmo foco. Então, você se vestir, ir para o escritório no próprio prédio, ou o escritório no anexo da casa, ou numa área reservada,
Isso funciona muito, dá muita produtividade. Você está em casa, está num ambiente, não precisa se deslocar, ganha tempo e se dedica com foco. Então, realmente as construtoras estão enxergando isso e colocando nos seus empreendimentos essa característica. Coworking, exatamente. Alex, agora e Kaufmann, começar pelo Alex aqui. Imóvel ainda é, sempre foi, mas mais do que nunca, é um grande investimento? Essa é a primeira pergunta. 2, e para locação? Você acredita que o imóvel hoje ainda seja um bom investimento para locação, até mesmo o Airbnb e tal? Mas o que você pensa disso? Eu não tenho sombra de dúvidas nenhuma, né? Eu costumo dizer, desde pequeno, eu vivo, né, desde criança dentro de imobiliária, acompanhando todo o mercado imobiliário. Eu costumo falar que tijolo é tijolo, é o melhor investimento do mundo. Eu não conheço outro, porque não corre risco. Na pior hipótese, você tem lá a sua propriedade, né? E a propriedade é o sonho, basicamente, de todo brasileiro aqui. Culturalmente aqui, todo mundo quer ter a sua casa própria. Então, certamente, o investimento imobiliário, sem sombra de dúvidas, é o melhor de todos e continuará sendo o melhor de todos. Locação, muito importante. Locação não só residencial, como comercial, e agora com essas empresas que descobriram o litoral paulista, né? Grandes empresas vindo aqui para o nosso litoral, seja segmento de alimentos, segmentos farmacêuticos. Hoje uma grande conquista aqui do nosso mercado imobiliário com que essas empresas estejam aqui conosco. Então eu vejo sim um grande investimento. Eu ainda sou Barroso e Kaufmann, eu ainda gosto do olho no olho, né? Eu não gosto muito ainda somente de atuar de uma forma virtual. Então essas empresas que estão no mercado hoje, não tenho nada contra, mas eu ainda sou da característica conservadora. Nada melhor do que você procurar o seu corretor de confiança, a sua empresa de confiança e o olho no olho. Bom, Kaufmann. Então, hoje você no mercado de locação, você tem imóveis residenciais que dão um retorno em torno de 0,6%, 0,7%. O imóvel comercial um pouquinho mais, sobre o capital investido. Isso equivale hoje, mesmo com o aumento recentes das taxas de juros de investimentos, equivale a um investimento, a uma aplicação financeira. Entretanto, a aplicação financeira você tem o rendimento, mas o principal vai sendo comido pela inflação. Já o imóvel não. Além do rendimento, você tem a valorização ao longo do tempo e no longo prazo do imóvel que te dá um ganho adicional. Então é um grande negócio, tem muita gente investindo. O Airbnb eu tenho um pouquinho de dúvidas, porque muitos condomínios estão colocando restrições por questão de segurança, a locação por Airbnb. Mas a locação de longo prazo tem funcionado muito, até porque nós estamos recebendo muitos funcionários públicos. A nossa região tem uma característica de grandes organizações públicas, né, federais, estaduais, e essas pessoas vêm para ficar 2, 3 anos e depois vão para outra região e eles precisam de locação. Esse mercado está muito aquecido de locação e quem tem dinheiro para investir pode ganhar dinheiro com a locação. Isso mesmo. Vamos para o nosso intervalo, logo logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre o mercado imobiliário. Nossos convidados, José Kaufmann Neto, diretor da JKN Imóveis, e Alexander Ramos, diretor da construtora Tomás Ramos. Vou começar pelo Alex agora de novo e depois o Kaufmann. Aumento dos juros e dos insumos preocupam o futuro próximo da construção? Eu entendo que preocupou bastante, já nos deixou mais preocupados do que hoje, porque a forma como esses insumos aumentaram, né, pela falta da produtividade em razão da pandemia, certamente agravou muito o comprometimento da velocidade de muitas obras aqui na nossa região, no estado de São Paulo, porque você não tinha os insumos, né? Então, obviamente que aí você tem o aumento, que se fosse em anos anteriores, em outros governos
que aqui passaram, nós estaremos falando em ágio, né, desses insumos, o que não aconteceu, porque, na verdade, esses valores tiveram seus aumentos e permaneceram. Mas o que nós estamos verificando e acompanhando é que não devem ter mais esses aumentos e sim estabilizar. Por outro lado, o que nós temos hoje é a questão dos fretes, né? Se a gasolina continuar na forma como está, se o governo federal utilizar essa política econômica como está utilizando, certamente o impacto vai acontecer com os clientes, porque você vai ter que também aumentar o valor do imóvel, porque, como dizem todos, a conta não fecha. E para a conta fechar, você vai ter que, infelizmente, repassar. Mas eu acredito que já estamos chegando numa linha agora de estabilidade e certamente isso aí não vai mais afetar a questão da produtividade na construção civil, porque somos uma grande indústria, né? A indústria da construção civil. E o aumento de juros? O aumento de juros, esse sim, né? Se não tiver uma forma equilibrada e bem dosada pelo governo, certamente pode acarretar em problemas para venda para os clientes, né? Os clientes, eles vão se sentir inseguros de adquirir algo onde você sabe que os juros podem aumentar no decorrer dos anos. Então, essa sim é uma grande preocupação. Eu entendo que cabe e compete ao governo federal essa análise agora, uma gestão econômica. Certamente, a indústria da construção civil ela tem que ser ouvida e escutada para que possamos balizar isso de uma melhor forma, a conter e continuar a produtividade e o crescimento. O crescimento do país, ele passa pela construção civil, não tenha sombra de dúvidas disso. Então, para esse crescimento continuar ordenado, tem que se encontrar uma forma equilibrada em relação aos juros. Só para fazer um comentário antes de passar para o Kaufmann, o problema é o seguinte: o governo quer conter a inflação. Para conter a inflação, o que ele faz? Uma das medidas é aumentar os juros. Isso. Porque se aumentando os juros, você diminui o consumo, porque as pessoas compram menos. Agora, se diminui o consumo, diminui a produção. E aumenta o número de empresários que vão ficar em casa colocando dinheiro para render ao invés de produzir. Então, isso gera desemprego e a falta de consumo de toda a população. Então, eu não consigo entender essa equação de aumentar os juros, você diminui o consumo, diminui o emprego, mata as empresas, não estimula as pessoas a produzirem e a colocar o dinheiro numa caderneta de poupança. Então, essa equação que o Alex falou, que o governo vai ter que pesar até onde compensa você aumentar o desemprego, diminuir o consumo para conter a inflação. É isso. Fazendo uma defesa aqui dos economistas, o aumento da taxa de juros que o governo faz, o Banco Central faz, quando precisa conter a inflação, não é só para diminuir o consumo. Mas você tendo uma taxa de juros maior hoje no Brasil em relação aos outros países, você atrai de novo dólares. E hoje, grande parte da inflação se deve à taxa de câmbio muito elevada. Com o aumento na taxa de juros, haverá uma tendência a entrar dólar no mercado. E isso vai fazer com que reduza a cotação do dólar e, com isso, reduza a inflação, porque nós dependemos muito de insumos importados ou de commodities que nós exportamos e são cotados em dólar. Então, aí, a taxa de juros é inevitável. O que está acontecendo no mercado imobiliário é que, ainda assim, o mercado imobiliário opera com a menor taxa de juros de todas. Ali fica brigando com o mercado de automóveis, né? Quem vende com um juro mais barato, que é um juro muito mais baixo em relação a qualquer outra operação de empréstimo. No curto prazo, os bancos começaram a mexer nos juros, mas ainda não avançaram muito. Então, esse é o momento ideal para você fazer o repasse. Perspectiva para 2022, para a gente encerrar. 15 segundos. Eu acho que com o fim da pandemia, com um maior otimismo da população, a produção industrial voltando ao normal, nós vamos ter um ano muito favorável. Nós vamos ter crescimento, a gente tem aí uma perspectiva de crescimento já em 2021, 2022, se o governo não fizer muita besteira, vai ser melhor ainda do que 2021. 15 segundos, Alex. Eu sou motivado pelo trabalho, sou muito otimista, sou muito esperançoso, eu não tenho sombra de dúvida, será um ano maravilhoso, a pandemia já está passando, certamente nós vamos produzir e trabalhar muito aqui na nossa região, no nosso país. Isso mesmo, quero muito agradecer a presença do Kaufmann, do Alex, com certeza
aí passaram uma mensagem muito legal para todos os nossos telespectadores. Quero muito agradecer a nossa audiência e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá! Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.